E hoje nós vamos falar do ciclo da candidatura para pós no exterior. Se você está vendo a gravação dessa live, é porque é uma live que realmente vai acrescentar muito valor na sua candidatura, uma live que é muito boa e vai te ajudar na sua candidatura. Então, já deixa seu comentário se você está realmente nesse ciclo da candidatura, se está fazendo sentido para você esse conteúdo. E aperta no aviãozinho ou aperta no compartilhar no YouTube para você mandar para outras pessoas que também querem fazer pós no exterior. E essas outras pessoas podem, então, também se beneficiar desse conteúdo. Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira de uma série de lives que eu vou fazer ao 12h34. Então, nessa horinha, que é meia horinha de almoço, vocês podem vir aqui se você está trabalhando, se almoça e trabalha enquanto você assiste e já pensa nos seus planos de fazer uma pós no exterior. E aí você me conta também nos comentários aí da live para onde que você quer fazer essa pós. Eu estou transmitindo simultaneamente no YouTube, no Facebook e no Instagram. E aí você assiste onde você se sentir mais confortável, onde você achar que é melhor para você, onde você mais gosta de interagir. Então você manda para mim seus comentários, você fala para onde você quer viajar para estudar, que tipo de curso você está buscando. Porque hoje nós vamos falar do ciclo da candidatura. Então, em geral, né, a gente está tratando não de uma candidatura só, mas assim, do seu ciclo, né? Então, quando você se planeja estudar no exterior, como que isso acontece? O que você faz primeiro? O que você faz segundo? O que você faz em terceiro? Para você se organizar, para dar um sentido, né? Para dar uma direção para essa organização. Porque eu acho que essa é a pergunta número 1 que me fazem aqui. Marina, o que eu faço primeiro? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu poder fazer a minha pós no exterior, para eu poder fazer minha candidatura para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado? Então, eu decidi nessa live de hoje tratar justamente disso, tá? E falar sobre o aspecto da maneira como eu enxergo, de como eu enxergo a ordem das coisas, como eu acho, como eu auxilio os meus alunos, os meus mentorados a fazerem as suas candidaturas, tá? De tudo que eu peneirei, assim, de melhores práticas nos últimos anos que eu trabalho com intercâmbio, estudo no exterior, sempre focado no ensino superior. Se você está me conhecendo agora, você quer conhecer um pouco mais sobre a minha história, tanto no Instagram tem um vídeo do IGTV, que eu falo um pouco mais sobre o meu trabalho, como eu comecei a fazer o que eu faço, e também no YouTube tem esse vídeo, né? Então, acho que se você está me conhecendo agora e quer um pouco mais de detalhes, você pode ir nesses vídeos e me conhecer um pouco melhor. E eu também quero conhecer vocês melhor, então deixa um comentário aí, me fala o que você quer estudar e chama também pessoas que têm essa mesma vontade de estudar no exterior, de desenvolverem as suas carreiras, as suas vidas, sabe? Trazerem, né, para a vida de vocês essa vivência importante que ajuda tanto no desenvolvimento da carreira, que ajuda tanto em você se redescobrir, em você se reinventar. É um momento muito especial quando você se dá esse desafio, porque é um desafio, sim. Talvez alguns de vocês que estejam assistindo estejam no exterior, então comentem aí para mim, é um desafio, realmente, mas planejar, né, estudar fora, morar fora, é um processo de autoconhecimento enorme, e nós vamos falar sobre isso hoje. E é um processo também que, além de tudo, é gostoso de fazer, porque apesar de dar trabalho, e sim, dá trabalho, tá, gente? Buscar uma pós no exterior, fazer a candidatura, é uma coisa que dá trabalho, mas é só realmente para quem está muito interessado e muito motivado. Porque se você realmente não tiver essa motivação, aí, quando chega no momento do processo de candidatura, que nós vamos ver já, que se chama carta de motivação, aí você não tem o que falar, né? Então, fica vazio o negócio. Então, é isso. Então, quero dar uma boa tarde para Adriana, Luana, Michele, da Jornada Viajar para Estudar, participante, minha aluna, Martina, Luísa,
O Nelson, que quer fazer pós no Canadá em gestão financeira, está lá no YouTube. Boa tarde. A Beli quer fazer jornalismo internacional com ênfase em cultura. E tem programas incríveis, tanto para gestão financeira quanto para jornalismo internacional. São, assim, áreas bem bacanas. E eu aposto que na sua área também tem algum programa, algum curso, algum programa de desenvolvimento profissional ou algum mestrado acadêmico, um mestrado profissional que pode ser muito interessante também, né? Então, com certeza, vai ser interessante você conhecer o ciclo da candidatura. Bom, então, pessoal, nós vamos entender primeiro também uma coisa importante. Deixa eu só pegar aqui, que eu fiz um roteirinho, né, para a gente poder ficar bem focado, que é o seguinte: conhecer o ciclo da candidatura é muito importante, em primeiro lugar, porque quando você segue a ordem correta das coisas, do que você tem que fazer, e estou falando que a ordem correta é na minha perspectiva, com a experiência que eu adquiri, você se preocupa exatamente com o que você tem que se preocupar naquela hora que você tem que se preocupar. Porque o que eu mais vejo, com mais frequência, vocês me perguntarem isso. Marina, quando eu tenho que tirar o visto de estudos? E eu costumo dizer, eu já disse isso, eu sei que tenho duas amigas também que falam muito, né, sobre estudar fora e morar fora, mas em outras perspectivas, que é a Carol Santin, que é minha amiga que fala de intercâmbio, e a Rach, intercâmbio de línguas, né, intercâmbio de high school, intercâmbio adulto, e a Rach Alvarez, que fala sobre morar no exterior. Acho que a gente é um trio que se complementa muito, que cada uma fala de um pedacinho dessa experiência do exterior. E acho que nós três temos esse mesmo entendimento, que o visto ele é consequência do processo, né? Então, primeiro você vai atrás do que você vai fazer. Então, no caso do ensino superior, primeiro você vai selecionar o seu curso, vai ser admitido, depois vai pensar no visto. Estão me perguntando aqui, João me perguntou, João Pedro, esse ciclo é comum para os Estados Unidos como para a Europa? Sim, João, porque esse ciclo, ele é um ciclo de entendimento do processo, ele é um ciclo de visão macro, e depois que você vê o processo como um todo, aí você pode ir no processo individual de cada universidade, e aí sim você tem condições, né, no processo individual de cada universidade, de entender qual é exatamente o momento em que você tem que fazer alguma coisa. Então, o que você tem que entender, João e todo mundo, né? Que, na verdade, não importa se você vai se candidatar para os Estados Unidos, para a Europa, você vai se candidatar para um programa em uma universidade. Então, às vezes, você pode se candidatar em uma universidade X, vamos dizer assim, você vai se candidatar na universidade A, vamos falar assim. E aí, você vai ver o processo seletivo de como é essa universidade A. Mas não importa se essa universidade A está na Europa, está nos Estados Unidos, você precisa conhecer o processo dela. Até porque, às vezes, mesmo dentro da universidade A, o processo para um curso é um e o processo para outro curso é outro. Então, a especificidade do seu curso, do seu processo seletivo, você vai chegar, tá? Dentro desse ciclo. Não importa onde seja. Então, o que é importante vocês entenderem também sobre o ciclo. Nem todas as candidaturas vão seguir o mesmo calendário. Às vezes, você está preocupado ou preocupada em fazer uma coisa num determinado momento. Mas você precisa saber se é estratégico para a sua candidatura fazer isso neste determinado momento. Porque, às vezes, você está se preocupando com uma coisa que não é naquele momento que você tem que fazer. Porque, de repente, você está se pautando pelo ciclo da candidatura de outra pessoa. Então, isso é muito importante você mesmo fazer o seu ciclo, tá? Você desenvolve esse ciclo próprio, beleza? Por que é importante vocês saberem isso? Quando vocês sabem exatamente o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, você para de desperdiçar seu tempo e para também de sentir ansiedade em relação ao processo. Por quê? O que é a ansiedade, né? Óbvio que eu não sou médica, não sou psicóloga, o meu papel aqui é pensar na ansiedade do processo, né? Você ficar pensando,
excessivamente em etapas sobre as quais você não pode fazer nada, gera ansiedade sobre o processo. Logo, você tem que pensar ativamente sobre coisas que você pode resolver naquela hora. Então, você tem que saber o que você tem que resolver naquela hora. Eu acho que um exemplo muito forte é uma história assim, que eu queria compartilhar com vocês, de uma pessoa que me procurou e ela chegou a entrar na mentoria e ela, obviamente não posso falar o nome dela, né? Mas, enfim. E aí essa pessoa entrou e durante o início da mentoria, ela vinha com alguns questionamentos que eram no seguinte sentido. Olha, Marina, eu quero aumentar as minhas chances de ganhar uma bolsa de estudos. Excelente. Quer aumentar a chance de ganhar uma bolsa? Ótimo, né? Então, eu falei para ela, tem várias coisas que você pode fazer. Mas, primeiro, você tem que fazer algumas coisas que são coisas que você precisa fazer no início. Aí eu dei uma série de orientações, né, que ela deveria fazer no início, e ela seguia com a pergunta, mas eu preciso saber como aumentar as minhas chances. Eu falei para ela, olha, você não consegue aumentar suas chances se você não definir o que você quer estudar. Ela falou, mas eu gostaria de estudar, no caso ela é uma pessoa da área de direito, mas eu gostaria de estudar direito internacional ou direito civil. Tá, mas tudo bem, são duas disciplinas do direito bastante diferentes. Então, você precisa definir, se você vai buscar curso nas duas, você precisa fazer 2 planos. Você vai fazer? Não, eu quero saber em qual eu tenho mais chance de ganhar bolsa. Falei, não, mas não é assim que funciona. Você precisa primeiro passar por etapas do ciclo. Não, mas, então assim, não adianta. Quanto mais você quer inverter o ciclo, para tentar buscar os resultados antes de você passar, você vai furar etapas que lá na frente vão te ajudar. Então, assim, eu vou falar qual é a primeira etapa, na minha opinião e na minha experiência, que você deve passar. Aqui abri uma coisa aqui que eu não queria. 3, 4, 5 etapas, tá? E aí, dentro dessas etapas, tem as etapas que você deve passar do ciclo, e a candidatura em si. E a candidatura tem as suas etapas, tá? Mas o ciclo, ele não vai só na candidatura. A candidatura, ela é o final desse ciclo. Não adianta você começar sem passar pela etapa prévia. E essa etapa é saber qual que é a sua visão de futuro, de curto e médio prazo. Curto prazo é assim, 2 anos, ou seja, vamos supor que você comece seu curso universitário hoje, sua pós no exterior, começou hoje. Legal. Qual a sua visão de futuro para assim que você concluir essa pós-graduação? Logo, você tem que pensar, para que essa pós-graduação vai te preparar? Para que tipo de futuro? Para que tipo de mercado? Para que tipo de trabalho? Para que setor? Se é para o setor público, para o setor privado? Para o terceiro setor, por exemplo. Então, você precisa começar a desenhar esse cenário. Sem ter uma visão de futuro, é difícil você saber que tipo de curso vai te ajudar mais. Sabe por quê? Eu acho essencial essa questão da visão de futuro, por exemplo. Porque na visão de futuro, você vai desenhar. Primeiro, vou pesquisar, ou seja, quero ser uma pessoa acadêmica na minha área ou quero ser uma pessoa atuante na profissão. E por atuante na profissão, quer dizer, eu vou trabalhar para o setor privado. Ou quero trabalhar para o setor público, em que eu vou ter que talvez prestar um concurso. Isso define quase tudo em termos de seleção. Se você vai escolher um mestrado acadêmico, se você vai escolher um mestrado profissional, se o seu mestrado vai ter que ter 2 anos, ou se você vai fazer um doutorado direto, se você pode fazer um doutorado direto. Se você, por exemplo, depois ao retornar, quiser trabalhar na universidade pública, será que é viável você fazer um doutorado direto? Depende da sua área, depende de uma série de fatores para o concurso que você talvez vá querer se inscrever. Então, a visão de futuro é muito importante. Eu acho que a visão de futuro, ela é primordial na escolha de que tipo de programa você quer.
Então, nessa etapa do ciclo da candidatura, que é a primeira etapa, a etapa antes, fazer esse exercício da visão de futuro, eu acho que é a primeira coisa, pelo menos no meu método, na jornada Viajar para Estudar, é o que eu oriento vocês. Então, beleza, André me falou que tá tranquilo, Gabriela tá tudo ok, Twin, tudo ok, o Wallace, um beijo para vocês todos. E aqui, não dá para escutar a obra, a Beli comentou. Ufa! E a Mariana falou que quer fazer mestrado em Portugal na área de psicologia. Então, pessoal, façam esse exercício, tá? Façam o exercício da visão de futuro de vocês. Nos 2 anos, ou seja, após a sua formação, onde você vai buscar suas oportunidades profissionais? E depois, nos 5 anos, depois de formado ou formada, o que você vai fazer, né? Qual o seu desenvolvimento profissional? Esse exercício, ele é tão importante que quando você for escrever a carta de motivação, se você não fez ele, você não sabe o que escrever. Mas se você fez, você tem já muito adiantado, assim, o seu processo, ele já vai ser bem mais tranquilo, sabe? Porque você já respondeu um pouco da carta de motivação. Então, é muito importante você ter essa clareza, sabe? Ter essa organização. Então, o primeiro passo de todos é justamente fazer esse exercício dessa visão de futuro, tá? O segundo momento desse antes é pensar um pouco nos seus interesses. O que você gosta, em termos, né, do assunto que você quer estudar mais, o que você está querendo estudar, o que você está querendo pesquisar. Então, olhar para a sua área de estudo, de trabalho, e tentar destrinchar um pouco mais o que você quer aprender, né? Para você começar também, quando for pesquisar os cursos e as universidades, a verificar se esses cursos, eles têm a ver com aquilo que você quer desenvolver, que você quer aprender. Porque você vai começar a olhar as ementas dos cursos, e aí você vai tentar entender se esse curso está ensinando aquilo que você quer aprender, da maneira como você quer seguir a partir dali, entendeu? Então, por exemplo, isso vai te ajudar a determinar se um curso realmente vale o investimento de tempo e dinheiro que você vai fazer. Porque, de repente, será que esse curso é muito básico? Será que esse curso já é mais avançado? Acompanha o seu momento profissional? Então, você vai conseguir entender isso, sabe? Então, debruçar realmente sobre a sua área de interesse. Pode não ser a sua área de trabalho, mas a área que você tem interesse em aprender, a área que você tem interesse em se desenvolver. E aí você vai destrinchar um pouquinho ela, tá? Tem várias formas de fazer isso, tem vários exercícios que você pode usar para fazer isso. Um dos que eu mais gosto é fazer um mapa mental. Então, pega lá os seus conhecimentos, o que você já sabe, e o que você quer desenvolver, e vai relacionando. A Gabriela comentou, no momento, a minha dúvida de visão de futuro é se aplico para programas de trainee ou tento um mestrado fora para ter mais conhecimento sobre a minha área. Pois é interessante. Então, vejam essa questão da Gabriela, né? Ela está pensando se ela se encaminha por um programa de trainee, numa empresa, numa companhia, ou se ela vai para o mestrado. O mestrado, a gente tem que pensar nele como uma forma de você conhecer mais a fundo sobre uma área. Se a graduação ela é mais ampla e mais rasa, vamos dizer assim, mas ela te dá base de conhecimento sobre uma área, o mestrado vai afunilar um pouco uma determinada área e vai se aprofundar. Depende da função, você precisa ser mais especialista ou mais generalista. Então, você tem que entender se essa função que você está buscando numa empresa, ela precisa de um profissional mais especialista ou mais generalista. O que você tem de oportunidade, por exemplo, com um mestrado, é você ganhar tempo em você prestar novamente programas de trainee, que talvez você já estivesse passando um pouco do tempo de formação. Porque normalmente o programa de trainee tem um tempo que você pode prestar, né? Aí depende, eu não sei se toda empresa é igual, mas eu me lembro, já faz um tempo que eu passei por esse processo, mas eu lembro que algumas empresas eram assim,
você tem que estar graduado, tem que ter terminado sua graduação ou sua pós-graduação há 1 ou 2 anos. Então, por exemplo, se você terminou sua graduação há 1 ou 2 anos, tentou os processos e identificou que faltou algum conhecimento mais específico da área para você avançar, você pode fazer um mestrado. Agora, tem que entender também o que faz, né, a diferença nesse tipo de processo. Porque pode ser que não seja o mestrado que você precisa num determinado momento. Agora, é muito comum que pessoas que já saem direto da graduação e vão para o mestrado possam participar depois do mestrado em programas de trainee, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Isso é muito comum, porque o trainee justamente é uma posição executiva entry level, vamos dizer assim, né? Você entrar na companhia numa posição executiva, talvez, né? Eu não sou especialista em RH, então se alguém for de RH e estiver falando alguma besteira, comenta aí para mim qual que é o seu entendimento disso. Mas você entrar na companhia numa posição mais estratégica, menos operacional, talvez, né? E sim, você pode fazer trainee após um programa de pós-graduação. E existem programas de pós-graduação que são um pouco mais específicos e existem alguns que são mais generalistas. Então, essa também é uma outra coisa que você tem que analisar na sua visão de futuro. Você quer ser um profissional, uma pessoa generalista, ou você quer ser um profissional mais especialista? Então, isso também, por exemplo, alguém que vai para o doutorado é alguém que já é ultra especializado, né? Então, tem profundo conhecimento numa determinada área e, além disso, é uma pessoa que está sendo preparada para docência e pesquisa. Então, é isso aí que você tem que entender como um todo. Bom, então você já pensou na sua visão de futuro, já debruçou um pouco sobre os seus interesses, você já pode começar a procurar pós-graduação? Não. Você tem que, né, se debruçar um pouco mais sobre a área de estudo, sobre o que é oferecido na sua área, que tipo de programas tem na sua área, que tipo de programas existem. Existem programas mais focados no executivo, mais focados no geral, existem programas de mestrado, doutorado, então você tem que começar a ver um pouco o que existe. Óbvio que você vai estar, talvez, olhando universidades, mas você também vai estar olhando, por exemplo, quem está publicando na área. Se você quer ir para a área acadêmica, né? Você vai começar a pesquisar quais são os últimos artigos que saíram sobre esse determinado assunto que você quer. Supondo que você não quer ir para a área acadêmica, você tem que ver o que estão falando nos congressos do setor que você... congresso também serve para a área acadêmica, mas o que está se falando de melhores práticas, né? Quem que está estudando, quem que está fazendo pesquisa aplicada, por exemplo, quais são as universidades que estão desenvolvendo inovação na sua área, tá? Então, pesquisar um pouco, e aí é no geral, não é específico, tá? Não se prenda a um país. Mas eu quero ir, por exemplo, para o Canadá, então vou olhar no Canadá. Tudo bem, olha no Canadá. Mas olha o que está se fazendo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Vamos ter um olhar um pouquinho mais amplo. Bom, e aí eu estou vendo uma pergunta aqui. Minha dúvida é quanto à escolha do programa de bolsa. Quando a escolha do programa de bolsa gira em torno compulsoriamente do retorno. No caso, eu quero carreira acadêmica. Fico pensando se o retorno obrigatório não pode atrapalhar a emendar um doutorado. Eu vejo mais isso quando as bolsas são obrigatórias do Brasil, mas queria saber se pega mal não falar de retorno para o país de origem. Quando você, na sua visão de futuro, tem como, por exemplo, como visão, imigrar, não tem problema nenhum. Porém, não vai estar alinhada com a sua visão de futuro buscar bolsas que exijam retorno ao Brasil. Eu prezo pela relação de confiança, né?
E as agências de fomento, elas têm esse entendimento que se elas estão pedindo que tenha retorno, é porque elas entendem que ali tem alguma necessidade, né? Então, é ideal, talvez, você buscar outra forma de financiamento, outra forma de que você consiga esse dinheiro de apoio, ou então colocar no teu plano de carreira, né, teu plano de vida, porque nada mais é essa visão de futuro, aliada a toda essa pesquisa, que você vai traçar um plano de carreira, né, e você não precisa, gente, escrever e assim, agora escrevi na pedra, né? Não, os planos de carreira, eles são mutáveis. Vai que você pensa em migrar, mas depois, por algum motivo, desiste, né? Da mesma forma, você, nessa sua visão de futuro, se você pensa assim, pensa em morar 10 anos fora, 5 anos fora, por isso que é importante pensar. Eu até falo, né? Pensa no longo prazo, pensa nos 10 anos, mas eu vejo que tem muita gente que fica assustado com isso. Fala, ai, não quero, não sei o que eu vou comer amanhã, imagina que eu vou pensar daqui a 10 anos. E é real isso, né? Assim, a gente tem realmente uma dificuldade de projetar o futuro. A gente tem muito medo de errar. Mas não é um exercício que tem certo e errado. Até porque, tudo bem, você está sonhando que você vai fazer um doutorado. Mas se, de repente, você não fizer um doutorado, tá tudo bem. É porque apareceu uma outra coisa naquele momento que você quis fazer, entendeu? A vida aconteceu e a vida acontece. Tem maravilhosas surpresas que a gente recebe na vida. Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, não imaginava, talvez, que um dia eu fosse trabalhar com educação internacional, mas realmente a vida acontece e me trouxe para esse pedaço aqui, e eu amo, é maravilhoso. Então, daqui eu sempre faço alguns planos. Eu tenho plano para 10 anos? Tenho. Será que vai acontecer? Não sei, mas é um exercício maravilhoso, é um exercício que eu adoro fazer. E se acontecer, ótimo. Se não acontecer, é porque ao longo do tempo eu fui revisitando esse plano. Então, gente, não esqueçam do poder que vocês têm de ir revisitando isso. E você pode contemplar, então, no seu plano, por exemplo, essa é a única bolsa que eu achei para minha área que vai viabilizar? Nela há uma compulsoriedade de retorno e eu tenho que ficar por 2 anos, por 5 anos. Ok, coloca aí no teu planejamento. Porque realmente é bem complicado essas bolsas que têm cláusula de compulsoriedade, precisa seguir, né? Porque senão você tem que pagar, e normalmente, assim, pode acontecer de você estar super numa situação que vale a pena pagar, e ok, é a sua decisão, mas em geral, né, por conta da moeda estrangeira, dependendo do momento, pode ser que não seja interessante para você. Então, coloca no teu plano de carreira, sem problema, né? Tem que ficar tanto tempo, nesse tanto tempo você vai fazer o quê? Você não vai ficar guardada dentro do armário esperando, não. Você vai fazer coisas para a tua carreira, você vai fazer, sei lá, publicar artigo, livro, material didático, vai dar aula, vai dar curso, vai fazer projeto, sei lá, vai fazer consultoria, não sei, entendeu? Você vai ter que pensar no que você vai fazer. O importante é você não estar falando para a pessoa errada no momento errado. Por exemplo, quando você vai tirar o seu visto, você vai falar, e a gente vai chegar na etapa vistos mais para frente, você vai falar para o oficial de vistos sobre aquele visto. Você não vai falar, vai chegar lá e contar sua vida inteira, seus planos, coisas que não estão certas ainda, entendeu? É isso. Bom, então tá. Então, esse antes fechou, tá? Então, antes de pensar em estudar fora, você tem que ter um panorama geral um pouco sobre isso, né? Sobre o macro. Aí, você vai começar a pensar um pouco mais em você. Se você está no momento certo para começar esse plano, se é um momento realmente para você, o que você vai precisar fazer para ficar nesse modo application, tá? Ainda não é hora de começar o modo application. Então, primeira coisa que eu aconselho muito que vocês façam é fazer uma autoavaliação do seu nível de domínio de idioma estrangeiro. Por quê? Porque, primeiro,
você vai precisar estudar naquele idioma, né? Vai precisar ler, vai precisar falar, vai precisar produzir texto. Então, você precisa de verdade saber que nível que você está, quais são as suas fortalezas e suas fraquezas no seu conhecimento de idioma. Você pode fazer uma autoavaliação, como você pode fazer uma avaliação com um professor ou professora de idiomas. Eu recomendo que seja uma pessoa que tem habilidade em fazer avaliação. Evita pedir a avaliação para aquele amigo ou para aquela amiga que sabe o idioma, que aprendeu, que fez intercâmbio, que de repente já acha que já sabe tudo, tá? Faça, ou você faz uma autoavaliação, ou você pede auxílio profissional. Tem muitas vezes que não adianta trocar o caro pelo barato. Por que eu falo você faz uma autoavaliação? Porque normalmente a gente é muito criterioso com a gente, então a gente tende até a ser carrasco. Eu prefiro que você se avalie para baixo do que alguém que não sabe fazer avaliações profissionalmente, te avalie e fale, tá legal. Não, ou faz uma avaliação com um professor de idioma que tenha experiência e formação, e de preferência tenha experiência em avaliação, ou você faz uma autoavaliação. Então, esse é o primeiro passo. Sabendo como você está no idioma, você vai poder, mais para frente, criar um plano de estudos. Você vai poder saber se você já pode fazer a prova de proficiência, ou se não, se você tem que fazer um preparatório antes, tá? Qual o nível que você tem de idioma. Então, isso é muito importante. E aí, o segundo momento dessa autoavaliação é olhar para quanto você vai investir, sabe? É você saber quanto custa para você estudar fora, como que você vai avaliar isso e o quanto de verdade você pode investir. Muito cuidado com, eu posso investir 0. Porque duas coisas. Uma, candidatura custa. Então, você tem que saber quanto custa se candidatar. E 2, existem bolsas que podem pagar pela maior parte dos custos do processo? Sim, existem. Mas não são para todas as áreas, não são para todos os cursos. E pode ser que você chegue no momento que você descubra que para o curso que você quer fazer, para o tipo de curso que você entende que é o melhor para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional, não existe bolsa. Então, é importante você saber, em real mesmo, quanto que você tem, né? Ou qual a sua capacidade de levantar dinheiro em um período de tempo. Então, por exemplo, eu quero estudar no exterior daqui 3 anos, e eu sei que com o meu trabalho, juntando tanto por mês, mais ajuda de familiar X, que é meu padrinho, minha madrinha, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, que realmente pode me dar uma parte desse dinheiro, eu sei que eu terei tanto. E aí você precisa saber esse tanto em reais, que obviamente vai mudar conforme o câmbio, mas você precisa ter essa dimensão para que você possa, depois, quando você começar a ter uma noção de quanto custa o que você quer fazer, verificar se existem bolsas para cobrir ou readequar os seus planos ao longo do seu processo de busca, tá? Mas, assim, não fala para você mesmo ou para mim, principalmente, Marina, eu tenho 0, eu preciso de uma bolsa total, porque você começando o seu processo assim, as chances de você não achar nada são muito grandes. As chances de você começar para desistir são gigantes. E aí você pode até me falar assim, Marina, mas você está falando porque se eu não tiver dinheiro eu não posso ir? Não é isso. Não é que se você não tiver dinheiro você não pode. Mas você precisa ter uma noção de se você tem alguma coisa que você pode investir e como você vai investir esse dinheiro. Como eu falei, até o processo custa. Existem bolsas que vão te pagar um salário? Existem, mas você precisa ver se está alinhado com aquilo que você quer. Se não tiver, você vai realinhando, mas primeiro você vai saber quanto você tem disponível para depois buscar. E também, né, pensar na capacidade que você tem de levantar um dinheiro, até porque nem tudo do processo vai ser coberto e pode ser que você precise
pagar certas coisas, por exemplo, se você precisa de uma nota acima de 100 no TOEFL ou acima de 7 no IELTS, quer dizer que essa universidade, ela preza muito pela sua qualidade de comunicação escrita, falada e da sua compreensão da linguagem. Se você consegue tirar uma notona, você demonstra para eles que você realmente domina, né, a linguagem. Logo, você talvez para você investir num preparatório seja importante. Então, é importante você saber que você tem a capacidade de levantar os custos para isso. E aí, outras duas coisas que você vai observar se você... qual a sua experiência profissional no momento, né? Então, você vai mapear, fazer um currículo até então, e qual a sua experiência acadêmica até então, tá? Vai lá, faz o seu currículo com o que você tem hoje. Você precisa ter esse registro, beleza? Então, essa é uma autoavaliação, é a segunda etapa do ciclo, na minha experiência, tá? Bom, aí você vai para uma etapa que é a pesquisa de universidades. Para mim, é a terceira etapa, tá? No método da jornada, é essa terceira etapa que você passa. E aí você vai pesquisar pela área de interesse. Então, talvez você vai começar a fazer contato com possíveis orientadores de pesquisa. Ou então você vai pesquisar por grupos de destino, que pode ser pelo idioma de instrução. Ah, eu quero fazer mestrado em inglês, né? Na língua inglesa. Não, eu quero fazer mestrado em espanhol. Então, quais são os destinos em que você pode fazer mestrado em espanhol? Quais são os destinos que você pode fazer mestrado em inglês? E aí você vai separando, né? Ou, quero fazer numa região específica, quero fazer mestrado na Europa, tá? Você vai levantar esses critérios. Você vai se autoavaliar e pensar quais são esses critérios que aí você vai começar a tua pesquisa, tá? Quero pesquisar, Marina, mestrados por bolsas de estudos. Eu vou começar a pesquisar pela bolsa e aí eu vou me virar para ver o que eu acho, porque se não tiver bolsa, eu não vou conseguir ir. Tá, tudo bem, mas você já sabe, né, que você tem essa necessidade. Então, aí você vai, depois de você já ter feito toda essa avaliação, aí você vai começar a pesquisar as bolsas. Porque aí você já tem também um pouco de base para bater o olho naquela bolsa e saber se é para você ou não. Ou então, você também tem base para saber. Lembra que eu falei que na autoavaliação você precisava fazer um currículo, você precisava fazer um currículo em que você vai descrever a sua experiência profissional, o seu nível acadêmico? Isso te dá base para você bater o olho numa vaga, numa bolsa, num curso e saber se você já tem o nível acadêmico exigido ou já tem a experiência profissional exigida, e aí você pode pensar, você pode desenvolver no seu plano o que você vai fazer, já que você não tem, de repente, um dos itens lá, você vê que precisa de 2 anos de experiência profissional, e você tem 1. Então, você já sabe que aquilo é um pré-requisito, você vai precisar desses 2 anos de experiência profissional, beleza. Mas o que você faz, né? Sabendo que você tem isso, aí você começa, você está respeitando um ciclo de candidatura, aí você já sabe, bom, eu tenho 1 ano para obter essa experiência profissional e eu vou poder me candidatar a esse curso no ano que vem, em tal época. Isso entra no seu calendário, aí você já tem 2 coisas para calendarizar. A questão da experiência profissional, que você tem que ir atrás disso, e você já sabe quando você vai poder se candidatar, porque você já calculou um tempo até você obter essa experiência profissional. Lembrando que em muitas situações a experiência profissional não necessariamente precisa ser remunerada, pode ser uma experiência voluntária, mas você já se programou para isso, né? Você já vislumbrou o que está te faltando. Outra coisa que também pode ser necessário ou orientar a tua busca é o objetivo de carreira. Estou buscando porque eu quero, como carreira, o cargo XYZ para tal, eu preciso de um grau X e preciso, por exemplo, do reconhecimento desse diploma no Brasil. Então, aí você já sabe, tem certas características que você deve buscar
para obter o reconhecimento desse diploma no seu retorno, tá? O reconhecimento de diploma de pós-graduação, do mestrado ou do doutorado. E se vocês quiserem, a gente pode falar mais de reconhecimento. Comentem aqui para mim se vocês querem saber mais sobre reconhecimento. Eu posso trazer uma live apenas sobre reconhecimento de diploma no retorno. Então, se vocês tiverem interesse, comentem, por favor, aqui para mim, nessa live, que depois eu vejo os comentários de vocês para saber quais são os outros temas que vocês têm interesse. Que vocês façam a etapa de pesquisa, que ela seja orientada pelos objetivos que você também traçou lá na sua visão de futuro, tá? Então, só recapitulando, a sua área de interesse, o destino de interesse, o tipo de curso, a bolsa de estudos, né? Sua necessidade financeira, por exemplo, ou o seu objetivo de carreira. Então, é muito importante você ter essa dimensão. E aí, você vai ficar lá quando você estiver fazendo sua pesquisa, com um zilhão de cursos, né? Você vai ficar com muitos cursos ali, você olhando para todos, achando todos maravilhosos, achando todos muito legais, mas como você faz para peneirar, né, tudo isso? Aí você vem para uma outra etapa, que é uma etapa realmente de exclusão, em que você vai ter que filtrar essa sua busca, né? E você vai criar alguns filtros realmente. No Viajar para Estudar, eu costumo trabalhar com um conceito que se trabalha muito, né? Quem estuda isso fala que é o fit. Os americanos falam, os britânicos falam, que é um encaixe, né? O seu encaixe na universidade. Mas eu desdobrei esse encaixe para a gente ter um entendimento melhor do que é esse fit, que é uma instituição que seja favorável às suas escolhas, né? Ou seja, esse curso, a sua universidade que você escolheu, ela é favorável a tudo aquilo que você estava planejando? Então, assim, ela atende a maioria dos seus requisitos, da sua visão de futuro? Ou da área de interesse que você quer estudar? Atende. Ela atende ao seu interesse intelectual? Ou seja, ela tem um curso que vai ser desafiador para você na medida do que você está pensando em se desafiar, né? Porque tem pessoas aqui que talvez estejam procurando realmente um curso que seja numa universidade de alto nível, porque elas querem realmente um alto desafio intelectual e profissional. E tem outras pessoas que talvez estejam querendo um curso um pouco mais tranquilo, porque elas querem talvez ter um momento de desenvolvimento pessoal e profissional, mas que também não está compatível para elas, né, com a visão de futuro delas, com o momento de vida delas, ter aquele curso super, ultra, mega, hiper foda. Ela quer uma coisa mais tranquila, então tá tudo bem também, entendeu? Você precisa ver se tá atendendo ao seu interesse intelectual. E se taticamente está dentro de um planejamento. O planejamento tático, ele tem um pouco mais a ver com datas, né? Então, um pouco do que eu falei, você se preparar, você vai se preparar quando e como. E assim, gente, eu estou fazendo realmente uma visão geral desse ciclo de candidatura, porque afinal de contas, né, a jornada Viajar para Estudar, que é a minha mentoria, o meu acompanhamento, ela vai em detalhe em cada etapa, mas não tem aqui numa live de 1 hora como eu falar de tudo isso. Eu estou falando num geral e a gente chegou na metade, então vou dar uma acelerada, porque senão não vai dar tempo de falar de tudo. Então, assim, os critérios de exclusão são o encaixe, o fit de você naquele curso, o idioma de instrução. Então, não adianta você se candidatar para uma universidade em que você não consegue apresentar o teste de proficiência ou o nível de idioma para poder seguir com os estudos, tá? Tem gente que fala, mas eu aprendo lá, eu vou me virando. Eu não aconselho, tá? Não aconselho mesmo, porque eu acho que você perde uma riqueza ali necessária. A questão do investimento ou da bolsa é fator de exclusão também, porque você vai chegar num momento que você fala, bom, vou ter que rever meus planos, talvez, né? Vou ter que adequar aqui, porque essa bolsa, tem uma bolsa, estou me candidatando para ela, mas e se eu não receber essa bolsa, qual é o meu plano B?
E o local também pode ser exclusão. Por exemplo, às vezes tem lá, a universidade atende todos os requisitos pessoais, profissionais, atende, a bolsa atende, mas de repente ela está num local que não é favorável para você. Você identificou isso, você realmente não quer abrir mão dessa questão do local, tá tudo bem, procura outra, tá? E comenta aí para mim, pessoal, se tá fazendo sentido essa explicação desse ciclo, porque depois eu vou deixar disponível para vocês no Telegram um mapa mental com tudo isso detalhado, tá? E aí, quem não está no Telegram pode ir no link da bio do meu Instagram, do Viajar para Estudar. Aí já segue no Instagram, né? Se você ainda não está seguindo, se está no YouTube e ainda não me segue lá no Instagram, pode seguir. E já no link da bio, entra lá para entrar no Telegram, que aí eu já deixo, vou deixar já, assim que acabar essa live, vou entrar lá e vou postar o mapa mental. Bom, aí chegamos na fase de candidatura. Sim, aí é a fase de candidatura mesmo. Aí é óbvio, né, que a candidatura ela não é a única coisa desse ciclo. Vocês entenderam por que é um ciclo? Até porque chegou o momento da candidatura, você tem que produzir os documentos que são consequência de tudo que você passou nesse ciclo antes. Então, por exemplo, os documentos são carta de motivação, que também pode ser chamada de personal statement, também pode ser chamada de statement of purpose, também pode ser chamada de carta de intenção. Em alguns lugares é semelhante a uma cover letter, tá? Tem uma carta de motivação. Por que você quer se candidatar para esse programa? Se você já vai direto lá no curso e tal, pode ser que você não tenha a reflexão necessária para escrever essa carta de motivação. Agora, se você passou por todas essas etapas desse ciclo, fazendo toda essa reflexão, meu amigo, minha amiga, a sua carta vai estar quase pronta. É só você realmente concentrar ali no papel, escrever, para você poder enviar essa carta no momento certo. Os outros materiais, carta de recomendação. Conforme você já foi movimentando o seu conhecimento da área, talvez você já tenha até buscado ex-professores e ex-professoras e conversado com eles sobre a sua área, e aí você já também pediu uma carta de recomendação, por exemplo. Currículo, você também já fez um primeiro rascunho, e aí depois, currículo é dependente de vaga, e aí você vai alinhar para aquela vaga para a qual você está se candidatando, certo? Não existe um currículo único, mas você vai adequar para aquilo que você vai se candidatar. Aí você vai começar a pesquisar, né? Como eu falei no início, quando você define qual curso para o qual você quer se candidatar, aí você já sabe melhor qual é a necessidade específica daquele curso, porque afinal, cada curso, às vezes numa mesma universidade, 2 cursos diferentes têm 2 requisitos diferentes. Aí você já sabe também se, por exemplo, o seu histórico escolar tem que passar por avaliação externa ou se ele vai ser enviado diretamente. Você já sabe se você tem que fazer apostilamento de AIA no seu documento ou não, se você vai precisar fazer tradução, que tipo de tradução, se é tradução simples ou juramentada. Então, aí você vai saber o que precisa para aquele curso específico ou para aqueles cursos, porque o ideal é que, assim, dá muito trabalho aplicar para um curso, né? E, taticamente, eu recomendo pelo menos 5 ou 6, porque você aí tem Você pesquisou já, então você já pesquisou, já investiu tempo ali, né, na pesquisa. E você também consegue otimizar essa pesquisa que você fez, achando pelo menos 4 a 6, para ficar uma média de 5, instituições que você pode se candidatar, e aí você se candidata para ela, e você aumenta muito as suas chances de ter um curso ali na sua lista que possa te admitir nas condições que são ideais para você. Então, é importante. E também é importante nesse momento, né, já ter se preparado para qualquer teste que pode ser necessário. Então, muitas universidades nos Estados Unidos e algumas no Canadá pedem o teste do GRE ou do GMAT, o GRE e o GMAT. E acho que a grande maioria, não falo a maioria porque eu sei que tem universidades que não pedem teste de idioma do estudante internacional, mas vamos dizer que 90% pede.
vai pedir um teste de proficiência. Então, você, nesse momento, já tem que estar providenciando tudo isso, né? E por estar providenciando, vamos dizer, quando você começa a candidatura, se você já assistiu bastante live aqui do Viajar para Estudar, você sabe que você já tem que saber antes da candidatura quando ela vai abrir. Então, você consegue prever. Então, você já consegue prever um pouquinho o que você... quando você vai fazer a sua candidatura, porque você já seguiu aqui as lives, você já sabe como prever. Então, você já está se preparando para se candidatar um pouco depois do que a candidatura abriu. Então, você já está reunindo tudo aquilo. Você não vai deixar para a última hora, para, sei lá, faltando 15 dias antes de fechar a candidatura, você sair correndo para providenciar carta de motivação, carta de recomendação, tradução de documento, prova de proficiência. Dá para fazer? Virtualmente dá. Assim, eu diria que o mínimo do mínimo é uma semana, 15 dias é apertadíssimo, dá. Até alguém me perguntou no Instagram, se você que me perguntou tá aqui na live, me dá um toque, estou respondendo a sua pergunta. Dá para fazer. Um mês é melhor, mas depende de você, porque depende do quanto você está pronto ou pronta para escrever a sua carta de motivação, o quanto você já trabalhou psicológico, porque querendo ou não, gente, uma das principais questões que eu vejo tanto nos participantes da jornada Viajar para Estudar, quanto aqui entre as dúvidas de vocês, é como pedir uma boa carta de recomendação. E tem pessoas para qual isso é mais simples. Agora, tem pessoas que têm muita dificuldade com essa etapa, né? De abordar um professor ou uma professora que já te deu aula, que já te conhece, ou um empregador em determinadas situações, para pedir a carta de recomendação. Então, tem muita gente que trava nesse momento. E aí, então, assim, às vezes tem que trabalhar um pouco isso, né? E é justamente uma questão que trava bastante os processos. Então, toma cuidado com isso, porque é uma etapa do processo que não depende de você. Então, dizer que você vai conseguir em uma semana, aplicar em uma semana, tem gente que consegue? Sim, já conheci várias pessoas que conseguem. Mas não é típico, tá? Tipicamente, a maioria das pessoas demora 1 ano a 2 para ter uma candidatura aprovada. Então, às vezes, claro, depende da seletividade de programa, depende se a pessoa precisa de bolsa ou não, tá? Isso eu estou falando para programas seletivos com bolsa. Mas é isso que é importante você ter atenção. Não adianta se comparar também com o amigo, a amiga, a pessoa que você viu na internet, a pessoa que está lá naquele grupinho de candidaturas para não sei onde. Que, aliás, eu fico besta com as informações que eu vejo lá e às vezes eu falo, ai meu Deus, vou lá falar alguma coisa porque a pessoa está falando totalmente errado. Aí vem o anjinho e fala assim, Marina, você falar, a pessoa vai dizer que não, que isso, que aquilo. Então, assim, não é que eu não quero. Quando eu vejo que eu posso dar uma informação ali completa para a pessoa, beleza. Mas nem sempre, naquele contexto, a pessoa está pronta para ouvir aquilo que eu preciso falar. Então, é delicado essa questão de pedir ajuda em grupos, né? Porque você está se comparando, às vezes, com uma pessoa que tem um histórico completamente diferente do teu, tem uma área completamente diferente da tua, tem um bolso completamente diferente, aí a pessoa está lá. Você fala, nossa, mas todo mundo está fazendo mestrado no exterior e eu não. Não se compara. Você não sabe quais são os bastidores daquela pessoa. Então, cuidado com essa recomendação de grupo. Às vezes eu vejo a pessoa assim, ai, me manda inbox que eu te explico como você faz para entrar na minha faculdade. Legal, bacana a disposição da pessoa, mas pode não ter nada a ver com o teu perfil, com o teu momento, com a tua área. Então, segura. Então, assim, essa é a etapa de candidatura, tá? Das 7 etapas, essa etapa, para mim, é a quarta, entre todas as etapas que a gente tem para uma candidatura de sucesso, e não só a candidatura, né? Para realmente, aliás, até me perdi aqui, porque está organizado de uma maneira, deixa eu ver, 1, 2, eu falei que eram 7. 3, 4, 5, 6. Então, essa é a quinta de 6 etapas.
Que aí entra, né, você entender de fato as etapas de depois que você fez a sua candidatura, quando você vai receber resposta, talvez depois de uma entrevista, né? Depois tem universidades e países que tem uma etapa de pré-matrícula. Aí, depois vem a matrícula, que muitos fazem a matrícula antes, alguns fazem a matrícula presencial. Então, é intercambiável a matrícula e a etapa de visto. Então, passagem, visto. Aí você vai também seguir uma série de recomendações do consulado para o país, do país para o qual você está solicitando visto, de que documento você tem que apresentar, é uma segunda burocracia. Mas entenderam por quê, assim, essa questão que a maioria das pessoas pergunta, qual país tem menos burocracia? Não dá para saber, porque depende primeiro do qual a sua visão de futuro, onde você vai estudar, o que você quer estudar, que tipo de faculdade você quer entrar, sabe? Tem faculdades e faculdades, né? Então, assim, no mundo inteiro vai ter aquela faculdade que se você deixar cair o RG na porta, eles te matriculam, né? Aí, no caso, tem faculdade que se você mandar o teu passaporte, a página de foto do teu passaporte, eles fazem uma matrícula para você. Quer dizer que essa faculdade é boa? Não. Quer dizer que essa faculdade está alinhada com os teus objetivos de futuro? Não necessariamente. Quer dizer que essa faculdade vai resolver aquilo que você planejou para você? Não, entendeu? Então, assim, quem está começando falando assim, eu quero saber da faculdade que tem a menor burocracia do mundo, sabe, tá começando pelos motivos errados, ou pelo menos não tem alinhamento com o que o Viajar para Estudar traz de valor para as pessoas, né? O que eu quero aqui é ajudar você a ter um ciclo de candidatura tranquilo, né, com menos ansiedade, que você entenda todos os componentes que fazem parte de selecionar uma universidade de acordo com um plano de futuro para você, uma visão de futuro que você tenha, né? Agora, se a sua visão de futuro vai ser só, não, eu só quero pagar e ir, aí não tem necessidade de ter uma orientação do Viajar para Estudar, entendeu? Aí você vai procurar as universidades que simplesmente você manda seu passaporte e elas te matriculam. E assim, também não fala que você viu lives do Viajar para Estudar, porque não é sobre o que a gente fala aqui. Então é sobre isso, né? É sobre carreira, é sobre a gente pensar em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e usar o nosso desenvolvimento, usar não, né? Ou fazer o nosso desenvolvimento pessoal e profissional por meio dessa experiência no exterior, por meio dessa experiência de estudar no exterior, tá? Então, pessoal, é isso. Eu quero os comentários de vocês, quero saber as dúvidas que vocês ficaram sobre o que eu falei. E quem assistiu, eu quero saber o que sente em relação aos seus planos. Se você já tinha pensado nesses planos, ou se você estava simplesmente pesquisando cursos mais gerais, tipo assim, mestrado em administração, mestrado em contabilidade, mestrado em artes cênicas, né? Mestrado em jornalismo, porque é muito importante vocês entenderem que a pós-graduação, ela não vai ser assim tão geral ou tão genérica quanto uma graduação. Uma mesma área do conhecimento pode ter cursos essencialmente diferentes. Pode ter cursos, na verdade, absolutamente diferentes. E não esqueçam que eu vou compartilhar com vocês o mapa mental, né? Ou seja, todos esses tópicos que eu falei, organizadinhos numa linha do tempo, lá no canal do Telegram para vocês, tá? Então, entrem no canal do Telegram quem não tá. No link da bio do Instagram, do Viajar para Estudar, o canal do Telegram, para que vocês possam entender melhor, tá? E, por fim, eu vou responder a pergunta da Fabiane, que é assim: como estão os processos de admissão para mestrado em Portugal nessa pandemia? Falando de uma forma geral, Fabiane, e todos que têm interesse na questão da pandemia, a gente teve, sim, cursos e processos seletivos que foram adiados, que não aconteceram, mas muitos aconteceram, muitos não foram adiados. Então, eu não recomendo você adiar o seu planejamento.
o que eu recomendo é você colocar alguns universos de tempo, né? Horizontes de tempo, não universo, horizontes de tempo. Então, assim, pensa nos horizontes de tempo e contempla, né? Você quer fazer quando você acha que já vai estar mais encaminhado ou não. Quero fazer só daqui a 2 anos. Tudo bem, eu tenho pessoas da Jornada Viajar para Estudar que já estão se preparando, né? Para que quando daqui a 2 anos elas vão se candidatar, mas elas já estão fazendo preparação agora. Eu quero fazer agora, porque está aberto o processo, eu sei que talvez tenha pessoas que desistam, porque de repente não querem ir. Tem gente que está indo, sabe? Então, vai de vocês e vai muito do curso, como eu falei, né? Dentro do ciclo de candidatura, existe um elemento que depende totalmente do curso que você escolheu, que é o elemento de datas dessa candidatura específica, né? Então, você tem que olhar lá no site do curso que você quer, se ele parou ou se ele não parou. Porque, por exemplo, em Portugal teve mestrado que continuou normalmente fazendo admissão, teve mestrado que parou, tá? Então, pesquise. E é isso, gente. Então, espero vocês amanhã. Então, é isso. Um beijo e até a próxima.